Olá, amigos da Gonçalense. Hoje estou aqui com o vereador Isaac. Tudo bom, Isaac? Tudo bem, Marcos? Isaac, nós estamos acompanhando seus trabalhos e tudo mais e vimos que você entrou com uma denúncia contra a Prefeitura de São Gonçalo a respeito da privatização do Pronto-Socorro Central e do Hospital Infantil. Fala um pouco pra gente como é que surgiu essa denúncia, o porquê dessa denúncia da privatização. Maravilha, Marcos. Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês do Gonçalense. Eu acho que esse é um tema muito relevante porque o governo do Capitão Nelson fez um chamamento público através da Fundação de Saúde para, na prática, privatizar a gestão tanto do Pronto-Socorro Central quanto do Hospital Infantil, né? E é um volume muito vultuoso de recursos, 161 milhões de reais. E o que nos causou maior estranheza é o fato do governo não ter dado publicidade a documentos que são fundamentais. O estudo técnico preliminar, que é um documento essencial, em que o governo deve demonstrar que esse modelo, esse formato que está sendo proposto, é o que traz mais vantagens para a administração pública, e nem o parecer jurídico, que é o que fundamenta também juridicamente esse modelo. O nosso mandato requereu esses documentos formalmente à Prefeitura, através da Lei de Acesso à Informação, e a Prefeitura se recusou a disponibilizar documentos que são públicos. Então, essa representação que nós fizemos junto ao Tribunal de Contas, ela visa levar exatamente ao conhecimento do Tribunal esse fato, de que o fato do município negar acesso a documentos já é motivo de levantar suspeitas. Uma falta de transparência, né? Falta de transparência absoluta e sem motivo, né? Uhum. Então, se existe a recusa, é porque fundamenta uma suspeita de que existe alguma coisa errada no procedimento. Então, esse é só um primeiro movimento que nós fizemos. Nós pedimos ao tribunal que suspendesse todos os prazos até que nós possamos avaliar esses documentos e entrar com uma nova representação, porque nós já identificamos várias outras irregularidades no processo. Entendi. E para o pessoal acompanhar melhor, tem algum link, algum acesso que a pessoa pode acessar para poder ver toda essa parte de documentação que você está exigindo? Eu posso disponibilizar, é uma consulta no site do Tribunal de Contas mesmo, lá tem a nossa representação, uhum, que é a formalização desse nosso pleito, dessa nossa reclamação, e a decisão já da conselheira, né, relatora. A conselheira relatora já acolheu, entendeu que é pertinente e já notificou o prefeito. Tanto o prefeito quanto a secretária, a presidente da Fundação de Saúde já foram notificadas e vão precisar responder, né? Vão precisar responder, apresentar os documentos, e a gente espera que o tribunal possa também suspender os prazos. Independente disso, nós já vamos, nos próximos dias, apresentar uma nova representação ao tribunal, porque o próprio modelo que o município escolheu fazer é um modelo que visa burlar a regra, porque a regra diz que esse tipo de contrato só pode ser firmado através de contrato de gestão com uma OS que seja especializada em saúde, né, uma organização social de saúde. E o chamamento público é para uma organização social qualquer, que não precisa nem ter especialidade na saúde. Eles tentam disfarçar o fato de ser um contrato de gestão plena. Eles tentam passar a ideia de que é uma mera colaboração dessa instituição com o município. Então nós vamos desmontar isso, apresentar ao tribunal que tudo foi feito de uma maneira nebulosa, equivocada, errada, sem transparência e que tem potencial para gerar muito dano para a sociedade, né? Porque são volumes muito vultuosos de recursos e a gente sabe que esse tipo de modelo é um modelo que não dá certo, né? A gente viu no início do governo Capitão Nelson escândalos de corrupção envolvendo organizações sociais. O secretário de Saúde tinha empresas da própria família sendo contratadas pela OS que fazia a gestão do pronto-socorro. Então é um modelo que facilita a corrupção e é por isso que o nosso mandato vai ficar muito atento a qualquer movimento desse tipo que vise privatizar a gestão da saúde no município. Ok. E queria convidar o pessoal que quiser saber mais, ficar por dentro da atualização do processo, tudo, para seguir o vereador Isaac nas redes sociais dele, que a gente vai deixar aqui embaixo.
se você quiser falar também para o... Não, maravilha, é muito importante. Isaac Ricaldi lá no Instagram, minha rede principal. E esse apoio da sociedade para nós é muito importante, porque esse papel de fiscalização é o papel que todo vereador deveria ter, né, deveria exercer essa função. Não é fácil ser oposição, né? A gente sabe com o que a gente está mexendo aqui e a gente precisa ter esse amparo, esse apoio da população para poder fazer o nosso papel e servir a sociedade, que é o que nos motiva todo dia. Isso. Aproveitando já que você falou um pouco dessa dificuldade, fala pra gente, como é que está sendo esses 8 meses de governança, essa dificuldade, muitas barreiras, como é que está sendo esse trabalho? Esse é um governo muito autoritário, né? Um governo que tem como marca o autoritarismo, e a relação com a Câmara não é diferente. Eu ontem mesmo, na sessão, fiz uma denúncia, quer dizer, a Câmara não votou absolutamente nenhum projeto que foi apresentado pelos vereadores esse ano, porque o governo determinou que a Câmara só pode votar mensagens. Então, a gente fez uma pesquisa para a gente ter uma ideia. A cidade de São Gonçalo tem a Câmara Municipal mais improdutiva do Brasil, dentre as grandes cidades esse ano, porque não aprovou nenhuma lei que foi elaborada pelo Parlamento, né? Só votou as mensagens do Executivo. Então, é uma relação muito truculenta ali com a Câmara Municipal e é marca do governo em todas as áreas, né? Nós, por exemplo, fizemos uma série de requerimentos de informação ao governo, solicitando informações públicas. E o governo simplesmente se recusou a dar informação em todos os requerimentos que a gente fez, e foram dezenas. Acho que foram mais de 50 requerimentos. Nós já ajuizamos uma ação, né, na Justiça. O prefeito também já foi notificado e vai precisar apresentar. Nós, por exemplo, verificamos que as escolas públicas, todas elas, estão com os extintores vencidos. A estrutura física das escolas está totalmente deteriorada. E a gente não está falando de um governo que começou ontem, né? A gente está falando de um governo que já está no 5º ano, de um governo que recebeu mais de R$1 bilhão só da outorga da SEDAI. Então, o capitão Nelson é o prefeito que teve mais dinheiro na história de São Gonçalo para trabalhar e escolheu não investir nas áreas sociais, escolheu não investir na educação, escolheu não investir na cultura, não investir no esporte. E isso tudo cobra um preço no futuro da cidade, né? A gente vê as regiões mais periféricas de São Gonçalo absolutamente abandonadas, né? Sem nenhum projeto que possa resgatar a nossa juventude, que hoje acaba sendo aliciada muitas vezes pelo crime organizado, né? A gente vive numa cidade violenta, numa cidade que tem índices sociais muito ruins ainda, e esse governo não dá conta, não tem dado conta de superar esses problemas, de avançar nesse sentido, né? É um governo que é muito bom em marketing, é muito bom em comunicação e é muito bom em obra eleitoreira. Inclusive, toda essa obra do MOVE, né, parece que é um movimento de a prefeitura junto com o governo estadual ali fazendo aquela obra que acaba dando um chamariz, realmente falou, exatamente. Uma obra muito grande que traz uma publicidade muito, muito alta, né? Exatamente, e que um projeto que foi vendido inicialmente como a solução para o problema de mobilidade urbana da cidade, e ele se transformou que é interessante, é uma obra de urbanização, né? Mas pelo custo dela, é uma obra que vai custar mais de R$500 milhão, né? Ela não entrega aquilo que deveria entregar. E também sobre ela existem várias denúncias de indícios de corrupção, que a gente vai acompanhando. É uma obra estadual, é uma obra tocada pelo governo do estado, mas nós estamos acompanhando. Isso. E você, como vereador Isaac, de hoje para o futuro, que é ao longo do mandato, o que você almeja, o que você acha que dá para, com o seu esforço, dá para melhorar na cidade, o que falta também de repente um apoio dos colegas, né, ali da Câmara, o que você vê um pouco mais para frente, assim, como vereador? A vida da oposição ali não é fácil, né? O governo, muito em razão também desse volume de recursos que recebeu, elegeu uma bancada muito numerosa. São 3 só da oposição e 24 da situação. Então é uma correlação de forças absolutamente favorável para nós. Mas, de qualquer maneira, nós não vamos abrir mão do nosso papel de fiscalizar o executivo, é uma tarefa do vereador, né? Uma tarefa do parlamento. E eu acho que também a gente cumpre um papel importante na medida em que a gente mobiliza setores da sociedade, traz setores da sociedade também para participarem da política, né? E eu acho que o nosso mandato tem muito essa cara, uma cara de envolver setores sociais, movimentos sociais, instituições, organizações, grupos organizados
na cidade, de juventude, de cultura, de combate ao racismo, e eu acho que esse é um papel bastante relevante aqui para São Gonçalo. A gente espera aprofundar essa característica do nosso mandato e continuar apresentando proposições que melhoram a cidade, né? A gente apresentou uma série de projetos de lei, como eu disse aqui, nenhum foi ainda à votação, mas são propostas muito importantes. Nós apresentamos, por exemplo, uma lei que trata da destinação do recurso de royalties. São Gonçalo pode receber um volume bastante grande, né? Tem uma ação na justiça e a gente acha que esse recurso precisa ser investido no futuro da cidade. A gente pode ter moeda social, a gente pode ter transporte gratuito, como existe em várias outras cidades, inclusive nas vizinhas, inclusive em Itaboraí, que também é uma cidade que não tem dinheiro. A gente pode ter passaporte universitário, né? Então, políticas públicas como essas são políticas públicas que transformam a realidade de uma cidade como São Gonçalo, e investir hoje em políticas como essa é investir no futuro da cidade. E a gente vai trabalhar para que pelo menos essa discussão floresça na sociedade. Você acha que São Gonçalo, com a estrutura que tem hoje, ela consegue copiar seus municípios vizinhos, como Maricá, Niterói, através dessas políticas, como você falou, transporte gratuito, o royalty, né? Que essas duas cidades em si, elas recebem bastante, né? Sim. Você acha que São Gonçalo consegue, se de repente mexer um pouco aqui e ali, consegue chegar nesse parâmetro? Como eu te disse, assim, São Gonçalo de fato tem uma situação orçamentária bastante diferente das cidades vizinhas, né? Sim. E isso não é uma novidade, muito embora tenha melhorado ultimamente. O governo melhorou a arrecadação da cidade, a cidade passou a receber recursos que antes não recebia. O próprio governo federal hoje disponibiliza recursos que o governo anterior não disponibilizava. A gente pode ver isso, por exemplo, na cultura, né? São Gonçalo é uma cidade que hoje recebe 6 milhões de reais por ano para investir em cultura. E isso quadriplica o que sempre se aplicou aqui. Mas Itaboraí é uma cidade que também tem uma realidade orçamentária bastante adversa, né? Muito parecida, inclusive, com São Gonçalo. E Itaboraí hoje tem transporte gratuito, né? Talvez você não consiga ter no mesmo volume que as cidades vizinhas têm. Porque São Mas Gonçalo nós podemos adotar políticas públicas, pelo menos, para atender aquela parcela mais vulnerabilizada da sociedade. Sim. Se a gente não consegue dar moeda social para 30% da população, é possível a gente dar para 10%. Que 10%? Os 10% mais vulnerabilizados. Os que mais necessitam. Os que mais necessitam. E isso tem retorno imediato para a cidade, né? A gente tem um comércio que vende mais, uma cidade que gera mais emprego, se desenvolve, e você tem impactos positivos até na criminalidade, né? Porque você reduz a violência na medida em que você inclui mais gente. Então, medidas como essa são possíveis, mas não são prioridades desse governo, né? Esse é o governo que tem uma orientação política diferente. Ele não enxerga essas políticas como centrais, né? É um governo que tem um viés bolsonarista muito evidente, né? Fazem parte do mesmo grupo político, e é claro que isso se reflete nas políticas do governo, né? Então, nós não temos muita expectativa de que isso vá avançar, mas entendemos que é um debate que precisa ser colocado, porque esse governo também não dura para sempre. Daqui a pouco ele vai acabar e a cidade fica. Isso. Pessoal, o papo aqui com o Isaac está sendo muito bom, mas a gente tem que encerrar agora, que Isaac tem os seus compromissos. Isaac, dá uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, como eles podem te acompanhar, como eles podem estar te apoiando nesse projeto, nessas empreitadas que você tem pela frente. Deixa uma mensagem também para o pessoal participar mais, que às vezes falta um pouco dessa participação, né? A câmera está toda para você, fica à vontade. Marcos, eu quero agradecer a você, ao Gonçalense também. É muito importante esse trabalho que a mídia local faz, porque joga a luz numa discussão que muitas vezes não ganha espaço na grande mídia, né? E, como eu disse, é muito importante essa participação social. Então você pode me acompanhar na rede social. Esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho muito sério, é um trabalho que é fundamental para que a cidade possa se desenvolver, para que a gente possa ter serviços públicos de qualidade. E eu preciso muito do apoio de cada um de vocês. Então me acompanha na rede social, acompanha também o trabalho da Câmara Municipal, isso é muito importante. Todas as sessões da Câmara, às terças e quartas, são transmitidas ao vivo a partir das 7 da noite. Então vai lá no YouTube, acompanha as sessões, comenta,
mobiliza também quem está no entorno, porque é assim que a gente vai, no dia a dia, transformando São Gonçalo numa cidade melhor para a gente viver. Muito obrigado, Isaac. Obrigado, querido. Gonçalense vai ficando por aqui, pessoal. Não deixa de curtir, compartilhar, ativar o sininho, acompanhar as redes sociais do vereador e até a próxima. Obrigado.